Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um OrtoWine Podcast. Obrigado aí pela audiência. Estamos atingindo a marca de 7 mil inscritos no canal. Queria agradecer muito vocês em casa que acompanham a gente aí semanalmente. Né? Vamos lá, hoje estamos iniciando uma parceria nova com a Rádio 365, uma rádio de esportes, de qualidade de vida, de noticiários que você encontra na internet. O mais fácil é digitar radio365.com.br e aí ele vai ter lá todas as plataformas onde vocês podem achar a Rádio 365, no YouTube, no Tanin, em vários lugares lá. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso podcast mais uma vez. Por favor, se inscrevam. Né? Inscrevam-se, que é mais bonito. Sinetinha, aquela balangada na sinetinha que o Pichoxó curte pra caramba. Vamos ganhar seguidor, vamos aumentar o nosso canal aí, pessoal, pra gente poder cada vez mais trazer conteúdos pra vocês legais aí. Tá bom? Estou mais uma vez com o Lucão. Grande Zé. Tamo junto mais uma vez. Obrigado. E hoje temos a honra aqui, o prazer de receber um grande amigo, Dr. Alexandre Quintanilha, um advogado. Ele é representante de um fundo imobiliário conhecidíssimo, principalmente da torcida do Flamengo, né? Que patrocinou muito tempo o Flamengo, que é a BS2 All Investments. Né? É um fundo de investimento que ele é focado única e exclusivamente em imóveis de leilão judiciário. Então ele só vai pegar esses imóveis, vai explicar pra gente como que funciona isso. É um mercado que a gente estava batendo um papo aqui, eu não tenho conhecimento algum, estava muito surpreendente, muito interessante para quem quer investir, quem quer aprender a investir. Né? É um fundo imobiliário que está dentro da Bolsa de Valores, é um fundo fechado, é o único fundo, acho que no Brasil, que tem isso. Né? Então ele vai explicar pra gente melhor aqui. Agradeço você ter vindo, disponibilizado o teu tempo aí para participar um pouquinho do nosso humilde podcast aqui, cara. Eu que agradeço. Seja bem-vindo, viu, Alexandre? Muito obrigado. Muito bem-vindo, Alexandre. Bom te ter aqui. Muito obrigado. Vai ser bacana bater esse papo. Você vai explicar. Sem dúvida. A gente não entende nada disso, mas é super interessante. O cara que está sobrando o dinheiro dele aí, pode ser que seja um novo caminho de investimento. É um caminho de investimentos, exatamente. Na verdade, ninguém entende de nada, cara. Ninguém entende de nada. Né? Essa é a verdade. As pessoas acham que entendem das coisas. Por isso que a gente traz alguém que entende para falar de verdade. Porque o cara em casa toma aquele... Nossa, eu não tinha nem ideia. Olha, fundo imobiliário, eu já sei o que é. Isso põe um dinheiro lá, o cara compra um monte de apartamento e a gente ganha dinheiro. Não é. Vamos lá, né? O cara já dá um Google rápido, né? Google rápido. Muito bom, muito bom. Alexandre, bom, você é advogado, te conheço já há muito tempo. E por que você migrou? Como é que você fez? Como é que você chegou a essa ideia aí de participar desse fundo de leilões judiciais? Como é que foi a tua história de vida aí para chegar nisso? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado por me receberem aqui. Foi um prazer. O Dr. Lucas é um amigo muito querido. E, bom, a gente começou assim, desde sempre, desde que eu me lembro, com 15, 16 anos, um grande amigo, o pai era leiloeiro, já falecido, e na convivência, aquela coisa de moleque, de adolescente na casa deles, a gente ficava batendo papo no sábado, no domingo à tarde, e o pai dele contando que teve um leilão assim, teve um leilão assado, e contando as histórias de leilão, e aquilo foi... A gente foi tomando gosto, fui pegando gosto por aquilo, já tinha a intenção de fazer faculdade de Direito. Fiz a faculdade e desde o estágio, etc., eu gostava desse mundo do leilão, do entendimento sobre o investimento, né? O que leva um cara a comprar um imóvel num leilão, porque era um negócio meio maluco, assim. Na época o pessoal olhava e falava assim, pô, mas... Quem entra nisso daí é meia dúzia. Né? É porque é um negócio racional, mas ao mesmo tempo passional, né? É aquela emoção do cara dar o lance, conseguir conquistar aquilo com aquela... E a vitória do lance é um negócio que muitas vezes deixa a pessoa meio fora da casinha. Porque, assim, o cara pode fazer um mau negócio só para ter o prazer de vencer. Se tirar do outro, né? Porque você fala, eu vou dar mais um lance, é mais 5 mil. Não é mais 5 mil. É mais... 1.505.000 que você tá dando de lance, né? Não é 5 mil que vai fazer. Em cima do que tá. Em cima do que já tá, né? Então, ninguém gosta de perder. Não. Né? E a gente lá no fundo até estabelece, vou explicar com mais calma, mas a gente estabelece limites. Não importa, se passou R$1 do meu limite, não tem mais lance. É a responsabilidade de estar lá com aquele número. O número é aquele. Se passou R$1, acabou. Não era meu. Se chegar no meu limite, eu paro.
Então, continuando aí, eu trabalhei muito tempo com falências e concordatas, que também tinham imóveis e bens indo a leilão a todo instante, todo tipo de bem aí, desde máquina até cadeira de escritório e até fazenda. Né? E lá em 2005, 2006, teve uma mudança na legislação que transformou o leilão. Eu digo que assim, essa transformação ocorrida na legislação do Código de Processo Civil em 2005 para 2006 fez com que aquela meia dúzia de malucos que entravam no leilão e não sabiam quando iam desembaraçar esse leilão deixou de ser um maluco investindo, um cara que não sabia quando ia realizar. Porque essa mudança fez com que o processo se tornasse mais célere ou menos lento para haver o desembaraço das arrematações. Nessa mesma época, esse pai desse nosso amigo faleceu, então a gente começou a trazer conhecidos. No começo era assim, um amigo do amigo, o outro amigo, o pai do amigo que queria fazer um investimento desses. Nessa época, a gente tinha uma média de arrematação de um imóvel por semana. Era um negócio absurdo. Semanal. E por que isso? Primeiro que era pouquíssimo difundido, poucas pessoas conheciam esse tipo de investimento. Tá? E os imóveis estavam dando um boom. Teve um boom imobiliário entre 2006 e 2010. Triplicou o valor, né? Em alguns casos, quadruplicou o valor do imóvel, o valor de mercado do imóvel. E as avaliações judiciais tinham uma defasagem, como até hoje tem. Hoje é menor, obviamente, a defasagem, mas o tempo que levava antes para o processo chegar no leilão fazia com que a avaliação tinha, às vezes, 1, 2, 3 anos. E você estava pegando o boom. Então você comprava um imóvel cujo lance na época mínimo é 60% da avaliação, era. Então você pegava e falava assim, o imóvel vale 100 mil, hipoteticamente falando. Sim. Você tem um imóvel de 100 mil. Qual que é o lance mínimo para esse imóvel avaliado em 100 mil? 60 mil. Só que este mesmo imóvel já estava valendo no mercado 200. O que acontece é que você entra num leilão que tinha pouquíssima concorrência na época, que ainda não tinha abertura, lançando 60 mil, já sabendo que você vai vender ele no mercado por 200. No mínimo. Ali, ou na faixa de 200. Valor de mercado 200. Na faixa de 200. Então você comprava ele por 90, você está ganhando 110% de lucro. Sim, é um negócio absurdo. Era um negócio absurdo. Era baba Uma do margem gigante. Uma margem gigante. E essa festa, vamos chamar assim, ou esse momento desse mercado de leilão, ele foi de 2006, meados de 2006 até meados de 2009. Quando então teve circunstâncias do mercado, circunstâncias políticas que começaram a diminuir essa margem entre o valor do lance e o valor de mercado. Né? O dinheiro começou a ter mais escassez, teve aquelas questões políticas econômicas, macroeconômicas, né, de juros e de etc., em que você teve uma diminuição. Isso aconteceu, nesse momento a gente começou a ter uma variação um pouco, né, de arrematações e de lucratividade. E então veio a época de 2016, 2017, em que houve uma nova alteração, passando a ter o lance mínimo passou a ser 50% do valor da avaliação. E aí você pega, hoje em dia, qualquer investimento que você faz, é muito difícil você ter um lucro muito grande. Você pega um imóvel que vale 100, o mesmo exemplo do imóvel que vale 100. Hoje no mercado ele vai valer 120, ele não vai valer 200 mais. Mas em contrapartida você vai começar a tentar comprar ele por 50. Então você continua tendo grandes margens.
ainda que você suba o seu lance até 70, hipoteticamente falando, você está ainda tendo entre 30% e 40% de lucro. E como é que um cara... Como é que... Pra galera até que nem eu, que não manja nada, como é que chega, cara, um imóvel até o leilão? O proprietário para de pagar por X tempo, não sei. E aí, como é que vai chegar um tempo e falar, pô, cara, agora você dançou, velho. Nós esgotamos tudo aqui. Como acontece, qual é o prazo até um imóvel chegar para vocês comprarem, por exemplo, poderem comprar, na verdade? Eu costumo falar, e isso abertamente, para quem me pergunta, que é assim, a gente entra nos processos, o momento em que nós entramos nos processos é para acabar com os processos. Ou seja, qualquer processo cível, então, de uma indenização simples a uma cobrança de um contrato descumprido, qualquer ação cível, ela acaba quando? Quando o perdedor tem que reembolsar ou indenizar o ganhador. Então, devedor e credor. Um cara deve, o outro tem crédito. Esse cara que deve, ele vai ter que ser expropriado, ou seja, tirar bens ou dinheiro desse para pagar o credor. Cara, certo. Tá? Por incrível que pareça, e aí isso normalmente gera uma certa... como é que se diz? As pessoas ficam impressionadas quando eu falo, mas por incrível que pareça, hoje, grande parte das nossas arrematações, dos imóveis que nós compramos, a origem da dívida é condomínio. Condomínio? Caraca, não é a dívida, então, do apartamento, da parcela. Não é a dívida da pessoa, não é dívida de banco, não é dívida de indenização. A maior parte dos imóveis em que a gente faz arrematações são dívidas de condomínio. Condomínio não podia até pouco tempo atrás, ou não pode ainda, você mandar o cara para SPC, tem umas coisas assim, não, negativa. Hoje já pode, né? Hoje em dia o título, o boleto de condomínio é um título de crédito. Ou seja, você não precisa entrar com uma ação para o juiz falar que você deve condomínio. Automaticamente você tem a dívida de condomínio, o condomínio já pode entrar com a execução. É porque dá uma raiva pagar condomínio, né, cara? Um ódio, né? Tem isso, cara. Puta, dá raiva pagar condomínio, né? Um negócio que não é palpável, né? Eu já comprei essa merda, tem que pagar condomínio ainda. E sabe o que é pior? Pior que a raiva de pagar condomínio é pagar condomínio e quando você recebe o boleto, vem aquela descrição, né? Sim. Que pagou, e aí você vê lá, apartamento X devendo 2 anos. 2 anos de condomínio. E você está pagando o condomínio dele. A sua família está pagando o condomínio dele. É por isso que vai para execução. E aí, as dívidas de condomínio também é uma coisa que muita gente não sabe, mas a dívida de condomínio ela tem um caráter, e aí eu vou tentar não usar o juridiquês aqui, mas em alguns casos eu vou ser obrigado. A característica da dívida de condomínio chama-se propter rem, que é em latim, mas basicamente a dívida é da coisa, própria da coisa. A dívida não é sua, pessoa física. É do conjunto. É do apartamento. A unidade apartamento é da unidade. É a devedora. Então, isso faz com que a própria unidade representada pelo proprietário do imóvel é que está devendo. Pô, interessante então, isso aí, cara. Quem tem que pagar é a própria unidade. Consequentemente, se ela não paga, por intermédio do proprietário, ela é expropriada, ou seja, ela é retirada do patrimônio desse proprietário e vai para o condomínio. E vai para o leilão. Para quê? Para transformar aquela unidade em dinheiro para que o condomínio seja pago. A história do perdedor com o ganhador lá, isso aí. Exatamente. Você viu os caloteiros de plantão aí, ó? Presta atenção, pagar condomínio não é dívida pessoal, é dívida da sua unidade. A sua unidade que deve. É dívida do seu imóvel, né? Tem outras formas. Você está comprometendo o seu imóvel nessa dívida. Você está comprometendo o seu imóvel nessa dívida. Exatamente. Olha que loucura. Então, assim, às vezes vale mais a pena você
dever cartão de crédito, apesar de ser mais caro, a dívida de cartão de crédito é muito mais cara, então não estou falando para ninguém ficar devendo cartão de crédito aqui. O ideal é não dever nada para ninguém. O ideal é não dever nada para ninguém. Mas nem sempre dá. Mas às vezes... às vezes não dá, né? Às vezes a dívida de condomínio, ela te dói mais porque você pode perder seu único bem. Entendeu? Sim. Pode ser o único bem e perde. Mas aí, por exemplo, uma pergunta de leigo aqui. Você está devendo lá, vamos supor, 100 mil reais de condomínio. Beleza. Teu imóvel vale 1 milhão. Aí os caras vão lá, pegam o teu imóvel pela dívida, te pagam 900 mil. O saldo é pro devedor. Quando vender... Quando vender, o saldo vai pro devedor. Não é que vai vender pelo preço que você o quer, dinheiro né? desse leilão... Esse que é o problema. Exatamente. Porque não é que você está pedindo, ó, vale. Já vai começar assim, vale 1 milhão. Vende por 500 mil. 500 mil. 50%. Começa por 500 mil. Se sair por 500 mil, acabou. Acabou. 100 mil paga a dívida, 400 vai pro dono que perdeu o imóvel. Exatamente. É isso. Basicamente é Ou isso. seja, ele perdeu um imóvel. Perdeu Talvez não só o dele, mas outro menor. Exatamente. Puta que pariu. Isso é uma das consequências. E aí a gente fala, mas então você tá de urubu na história. Não. Eu não tô de urubu na história. É que quando a gente fala assim, parece estranho, que é o caso que você falou. O cara que deve 100 mil tá perdendo um imóvel de 1 milhão. Mas esse cara não deve 100 mil. Porque durante o processo é muito raro acontecer de um imóvel que vale 1 milhão tá saindo por uma dívida de 1 ano de 100 mil. Não é muito mais, né? Normalmente, e aí via de regra, tá? Essa dívida, ela já está em 400, 450, às vezes 500. Já comeu quase metade do valor do imóvel. Já comeu quase metade do valor do imóvel. Que já é o valor total do leilão. Que já entra o valor mínimo. O valor mínimo que entra para leilão, que é 50%. Então Exatamente. O cara já queima mesmo. Então esse cara que está perdendo esse imóvel, primeiro, ele não vai conseguir vender esse imóvel por 1 milhão no mercado. Com essa dívida nas costas. E o cara que está devendo uma dívida de condomínio... E aí eu estou falando só de um exemplo, né? Tem outros exemplos aqui de outros tipos de processo. Mas o cara que está devendo esse montante, 500 mil, ele não está devendo só o condomínio. Ele está devendo o IPTU, ele está devendo para o banco, ele está devendo para o crédito especial. Ele tem uma série de dívidas que inviabilizam a venda deste imóvel no mercado. O único modo desse imóvel para o mercado é via leilão. É via leilão. Não tem outra maneira. Não tem outra alternativa. Porque as dívidas dele muitas vezes superam o valor do imóvel. Ele vai dever no mercado, somando todas as dívidas, muito mais do que 1 milhão. E aí inviabiliza o negócio. Tá? Então, esse é um dos exemplos. Eu tenho um exemplo, eu vou te dar um exemplo específico, antes da gente dar mais dados aí sobre a questão do fundo propriamente, só para ampliar um pouco aqui o conhecimento sobre os leilões. A gente comprou um apartamento, uma cobertura que compramos por 5 milhões, grosseiramente. De dívida de condomínio, tinha quase 3 milhões. 3 milhões de dívida de condomínio. Então você imagina um condomínio que deixou de receber ao longo do tempo em que essa pessoa morou lá. Não conseguiu pagar 3 milhões de reais. Os outros moradores foram onerados em 3 milhões de reais. Então você fala, você está prejudicando uma. Não, você está família, arrumando a vida de todos os outros. Você está resolvendo a vida de 25 outros moradores que estavam nesse condomínio. E esses caras não podem pedir indenização depois que vende o imóvel dele? Essa foi uma pergunta capciosa, hein, cara? A questão é a seguinte. Os condomínios têm as suas regras próprias, que são as assembleias. As assembleias de condomínio são soberanas. No condomínio em que minha mãe mora, numa determinada oportunidade, tinha um devedor. E é um prédio antigo, com 18 apartamentos. Então, um cara devendo, onera todo mundo. Impacto gigante. E um impacto muito grande. O que eu falei para minha mãe fazer na assembleia? Eu falei, óbvio, todo mundo tem que pagar, porque as despesas do prédio têm que ser pagas. Você não pode fazer com que o prédio... Mas faça o seguinte, fale para a assembleia aprovar que quando receber o dinheiro,
Quando for. Pouco importa se vai demorar 1 ano, se o cara vai pagar num acordo, se vai ter um leilão, se vai ser numa venda. Mas quando o condomínio receber o dinheiro, que esse dinheiro seja dividido entre os outros moradores. Entendi. Tipo uma Porque indenização daí você mesmo. está sendo indenizado do dinheiro que isso você aí. adiantou para as despesas do condomínio, Entendi, tem que lógica. não são necessárias, porque se todo mundo pagasse, Não, ninguém ia sofrer, ninguém ia ter que pagar mais, né? Então, e a Assembleia aprovou. E é um tipo de indenização, né? Só que isso é muito raro de acontecer. É raro. Normalmente isso fica pro Normalmente, o que o condomínio faz? O condomínio pega esse dinheiro e faz melhorias para o próprio condomínio. Sim. Tá? Então, o condomínio pega o dinheiro. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, eles estavam precisando arrumar a academia, arrumar o jardim, arrumar a fachada, fazer uma limpeza, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pega esse dinheiro e arruma tudo. Pega esse dinheiro e arruma Que tudo. também E valoriza o seu imóvel, exatamente. E não sai do seu bolso. Automaticamente. Essa reforma toda você não tem que pagar mais. Você já pagou. Exatamente. Tá Você certo. já pagou. Também é uma O benefício sai igual. O benefício sai igual, mas tem gente... Se a Assembleia do condomínio tivesse tido essa ideia, fala, muito bem, nós estamos adiantando essa grana para pagar essa despesa que não é nossa. É uma despesa... E não é um condomínio barato, esse exemplo que eu te dei da cobertura. É um condomínio de R$6.000 por mês. Então você imagina você ser onerado e a cobertura paga mais, a cobertura paga 10. Então você está sendo onerado em R$10.000 todo mês... Porque ele não está pagando. Porque ele não está pagando, chegando a quase R$3 milhões de dívida. É muito Então, mais. é muita coisa. Muita coisa, muita cara. coisa. Não, realmente, é um ponto que não tem mais volta. O cara vai perder o imóvel mesmo. Vai. Em algum momento ele vai perder. Para quem for, para qual credor for. Mas o condomínio tem preferência para receber. Entendi. Entendeu? Então... Pô, cara, muito legal isso aí. Bom, e aí a gente... Nesse mercado de leilão, sempre no mercado de leilão, com investidores. Nessa época lá, 2009, 2010, a gente já tinha uma carteira grande de investidores, uma coisa perto de 30 pessoas físicas, investidores, né? Que compravam individualmente. Mas ainda não era B2, BS2. Não era o BS2. Tá. Ainda não era o BS2. Aí passou essa época de turbulências macroeconômicas, turbulências políticas e etc. Em 2017 para 2018, a gente teve uma ideia de fazer o seguinte. Bom, o mercado voltou a se aquecer, as oportunidades voltaram a aparecer com uma boa margem de lucro, porque ninguém faz investimento para ser bonzinho, né? Lógico. Todo mundo faz investimento para ter retorno. Claro. Então, no momento que você começa a apresentar um lucro de 30%, 25%, 20% em um ano, a turma começa a olhar e fala assim, pô, Peraí. Cresce os olhos já, né? tem Quero- alguma coisa quero boa participar. aqui. Quero participar disso. E a nossa ideia inicial qual que era? Juntar essa turma de investidores que a gente já tinha, tá? E ao invés de comprar individualmente com cada um, você compra um de 500, o outro compra um de 1 milhão, o outro compra um de 200, o outro compra um... Não. Vamos comprar todo mundo na empresa e a gente faz uma distribuição de cotas. De acordo com o valor E investido, todo mundo cada um tem sua participa. fatia. Todo mundo participa dentro de todos os negócios. Então você dilui seu risco, porque você não está comprando um imóvel, que pode demorar mais ou menos para desembaraçar, mais ou menos para vender, e todo mundo participa com a sua cota à parte. Maravilha, começamos a Ainda juntar. ganha uma assessoria jurídica em cima. A assessoria jurídica é Porque não tem indispensável. como você entrar no leilão judicial sem uma assessoria jurídica. Isso é roleta russa. Roleta russa. Participar do leilão, qualquer um pode. Basta ser maior e ter um CPF. Vai lá e compra o leilão. Você entra lá, eu brinco que é um videogame caro, porque é tudo online, então você fica lá com o mouse, Dando clicando, dando lance. Uma hora é seu. Uma hora você ganha. Se esse ganhar vai significar que você vai ter lucro e que você vai ter um imóvel, aí é outra parte. Mas participar do leilão, todo mundo pode. Tem lá o edital, é público. Acabou. Esse pai desse nosso amigo, ele tinha uma frase que era a seguinte: o leilão é público e o lance é livre. Ou seja, participa quem quiser e dá lance quem quiser. O pós-leilão é que é O problema. aonde nós vamos ter, pode vir a ter problema.
E aí, voltando um pouquinho na ideia de fazer essa cotização, a gente chegou no pessoal do BS2. E aí, eu nunca entendi, desde 2006, 2007... Explica para quem está ouvindo para nós o que é o BS2. Aí. BS2 é um banco BS2, que é o antigo Banco Bom Sucesso, que é um banco de Minas Gerais, que acho que foi em meados de 2015 ou 2016, eles fizeram aquela transição para um banco digital. Tá? E fizeram essa transição, e nessa época que a gente estava constituindo essa ideia de fazer, que na verdade era um fundo, entre aspas, só que era particular. Para arrematar imóvel que a gente ia fazer uma cotização de investidores específicos através de uma sociedade em conta de participação, que é um tipo de sociedade. É como se fosse um fundo normal, como tem um monte. Exatamente. Só que a gente não ia estar listado em bolsa, não ia ter nada. Certo. Ia ser só o fundo ali, uma galera que de juntou pessoas para o mesmo fim, que era comprar imóveis em leilão. E a gente chegou no pessoal do BS2 e apresentou a ideia do fundo, a ideia do investimento, do tipo de investimento. Né? Quando eles olharam, eles falaram assim, isso aí é uma grande oportunidade. É um fundo imobiliário pronto. Não tem por que fazer isso fora da Bolsa, fora da regulamentação da CVM e da Bolsa. Né? Porque você fala Bolsa, parece vai comprar ação da Vale. Não, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Mas você tem toda a regulamentação da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, e da B3 para fazer lançar o seu fundo na Bolsa de Valores. Eles falam, e o fundo tem uma série de benefícios fiscais, o que diminui consequentemente a tributação. Diminui não, né? Mas muda a tributação. E vamos para cima, vamos fazer isso. E aí, então, que a gente começou. E eu sempre, desde 2006, 2007, eu olhava aquilo e eu sempre fui metido a besta e interessado em querer saber de investimento e quanto que dava de lucro, quanto que isso, quanto que aquilo. Apesar de ser advogado, a matemática sempre foi um interesse particular. E eu olhava e falava assim, não é possível que tanta gente com tanto dinheiro, tanto banco, tanta informação que esses caras têm sobre mercado imobiliário, como que não existe um fundo que compra imóvel em leilão? Eu não conseguia imaginar por que isso não existia. E aí apresentamos a tese do fundo para o pessoal do banco, o banco falou, vamos junto. E aí é uma parceria que, assim, para mim foi impressionante, porque os caras não me conheciam pessoalmente, conheciam a tese do fundo, conheciam as coisas e acreditaram na nossa ideia, acreditaram no nosso know-how. Compraram a ideia. E a demonstração que a gente dá para eles é um trabalho muito dedicado, muito específico para essas circunstâncias. Então, cada imóvel que a gente vai levar a leilão, aqui a gente mostrou aí, hoje nós estamos com mais de 10 mil análises de leilões só no estado de São Paulo. Você pode trocar a tela aí, Chuchu? Passa aí, Chuchu. Na tela, inclusive, está em abril. Abril ainda estava em 9.700. Esse é o BS2. Esse é o nome do fundo. A BS2 Asset, que é 9.629, era lá em abril de 2023. Isso é uma análise dos leilões que vocês fizeram em 16 meses. Em 16 meses. Quase 10 mil leilões analisados. Passaram pela nossa mão quase 10 mil leilões. Para fazer a peneira, para achar o imóvel para jogar para esse fundo. Exatamente. Para achar o imóvel que está dentro do perfil estabelecido no regulamento do fundo, e dentro do regulamento do fundo, quais são os imóveis que juridicamente são viáveis e comercialmente trazem a nossa... E Alexandre, vem cá, também um número incrível, 10 mil leilões. Como é que faz para fazer a análise desses leilões? Porque assim, como é que filtra isso aí? Vamos lá. A gente pega desses... A gente tem um robô, uma inteligência artificial que busca... Hoje nós temos 10 leiloeiros que são fonte de leilão para nós. Então, o robô faz um filtro e traz para nós a lista já pré-selecionada com os imóveis
que fazem parte, têm as características prévias para o fundo, que são esses 10 mil. Ou seja, eu estou falando de 10 mil, são basicamente 10%, tá? Dos imóveis que foram a leilão nesses 16 meses. 10, talvez 20, mas não passa disso. Tá? Então, nesse filtro já tem uma pré-seleção. Aí depois dessa pré-seleção, a gente faz uma segunda seleção, que aí é humana, né? Não é inteligência artificial, que é aqueles que têm a característica específica comercial. Então, por exemplo, você tem um apartamento que é espetacular, mas está em Ribeirão Preto. Tá? Ribeirão Preto não faz parte da nossa linha de análise de investimento. Então, o robô traz a informação, Mas descarta. A gente descarta. Tá? Porque não está a 300 quilômetros da Exatamente. da não capital. Está no círculo... São Paulo. Exatamente. No círculo de atuação do fundo. Fizemos essa pré-análise que não é comercial ainda, é só regionalizada, é só de localização geográfica. Chegamos no nosso segundo filtro. Aí eu vou para um apartamento na Alameda Lorena, hipoteticamente falando aqui, só para dar um exemplo. Muito bem, esse apartamento na Alameda Lorena tem 150 metros quadrados, 2 vagas, 3 dormitórios e uma suíte. Né? Isso está tudo lá no robô. Qual que é o valor que ele foi avaliado? A gente já sabe mais ou menos que na Alameda Lorena, um apartamento com essas características vai ter um valor de mercado entre 12 e 15 mil reais o metro quadrado. Tá? No mercado tradicional. Ele está avaliado em 12 mil reais o metro quadrado. Beleza? Então, passamos para o segundo filtro. Tá. Aí passamos para o segundo filtro. Qual foi o lance mínimo estabelecido? Porque o lance mínimo estabelecido, apesar do Código de Processo Civil falar que é 50%, alguns juízes estabelecem 60%. E outras circunstâncias, por exemplo, se tem uma pessoa que tem algum tipo de interdição por questões psiquiátricas, por exemplo, aí esse lance sobe para 80% do mínimo. Tá? E aí, então, foi avaliado, o lance mínimo é 50%. Então, segundo passo, ok. Ok. Agora vamos para a parte comercial. Nós temos um outro sistema em que a gente faz a busca comercial de imóveis que estão anunciados e que foram vendidos nessa mesma região, já com deságio de 10%. Então, eu vou lá, jogo esse endereço, jogo essas características, esse outro sistema me traz as informações e vai me dar um valor de mercado dele aproximado de 11 mil metros quadrados, que é o 10% do desconto. E ele já reduz 10%, ele já reduz da 10% avaliação. Do mercado. Do mercado. Não é da avaliação. A avaliação do mercado. É. Então ele está lá a 11.500, hipoteticamente falando. Maravilha. Então se eu comprar ele a 6 mil metros quadrados, eu vou vender, eu tenho uma margem para chegar até 11 mil já descontado. Passamos no segundo filtro, que é o filtro comercial. Agora vamos para o filtro jurídico. Qual que é o filtro jurídico? Primeira coisa de tudo, análise da matrícula. Quais são os tipos de ônus que constam nessa matrícula? Tem ação trabalhista, tem ação de condomínio, tem dívida fiscal, IPTU. tem IPTU, tem outros credores. Eu já peguei caso que tinha um bloqueio da Justiça Federal Criminal, que era do falecido PC Farias, o apartamento. Putz, grila. Como ele já está falecido, acho que eu posso falar. Mas tinha um bloqueio federal criminal. Dá para desbloquear isso? Dá. Mas precisa de algumas circunstâncias que aconteceram. Eu só não olhei o processo ainda, tá? Mas até custo é maior também. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas você precisa ver se é possível desembaraçar esse ônus que consta na matrícula. A gente selecionou ali esse ônus, viu, aí, beleza, passamos por tudo isso, vamos para a análise jurídica do processo.
as pessoas estão todas intimadas? Todas as pessoas que estão no processo estão intimadas? Ou seja, foram cientificadas pelo Poder Judiciário do processo, da penhora, do leilão? Sim. Há algum recurso pendente de julgamento neste processo que pode vir a... Tem que se proteger de tudo, né? Pode, exatamente. Exatamente. Que pode vir a prejudicar o desembaraço desse imóvel. Porque desembaraçar o imóvel depois do leilão é uma coisa que eu tenho que pensar antes do leilão. O Se que vai eu vou ter ter como que desembaraçar ou fazer? não. O que eu vou ter que fazer para desembaraçar esse E leilão? que tempo vai levar? E quanto tempo vai levar? Então, beleza, está todo mundo cientificado. Muito bem, muito bem. Chegamos num leilão limpo, vamos chamar assim. Tá limpo. Aqui tá tudo organizadinho. Vamos pro leilão. Não, calma. A gente precisa estabelecer qual que é o lance máximo para nossa aquisição para dar ao nosso investidor o lucro almejado. Então nós temos uma outra planilha em que a gente joga todos os números, e quando eu falo todos os números é o lance. Então eu vou dar um lance de 1 milhão. Sobre esse lance de 1 milhão eu vou ter 5% de comissão do leiloeiro, que é cash na tampa. 3% de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Registros. Então o registro da carta de amatação tem lá mais um valor. A desocupação do imóvel, que às vezes a gente tem que pagar para fazer essa desocupação. Honorários advocatícios, também está lá nesse custo. O custo de carregamento desse imóvel. Por quê? Enquanto eu não vender, eu vou ter que pagar IPTU e condomínio. Vai ter um custo com o próprio imóvel. Então eu tenho que pagar IPTU e condomínio durante o período em que esse imóvel ficar comigo. Eu vendi imóvel em 3 meses, agora eu tenho imóvel à venda há 15 meses. Tudo isso, o pessoal tem que entender que tudo isso tem que ser computado para o negócio. Exatamente. O negócio ser é viável. Aí eu Exatamente. comprei, lucro. eu comprei o imóvel por 1 milhão. Não. Você não comprou o imóvel por 1 milhão. Você comprou o imóvel por 1 milhão, mais 5%, mais 3%, mais o registro, mais a desocupação, Mais o advogado. mais o advogado, mais. E aí você chega num número total de custo de aquisição. Esse custo de aquisição, mais ou menos assim, se a gente pode, só para fazer uma conta aqui, ele vai variar de 15% a 20% além do lance. Tá? Então, você pegar um 100 mil, advogado, 120. você pegar um advogado mais caro, você vai pagar Um pouco a mais. um pouco a mais. Você pegar um cara que já é seu parceiro, vai pagar um pouco menos. E Se pegar um advogado ruim, vai sair muito mais vai caro. sair mais caro. Isso também. Fazer um advogado muito barato vai sair muito caro. É isso aí. E aí, então, a gente vai chegar ali no número final. E dentro desse número final, a gente já joga no tempo. Então, a gente sempre projeta pelo menos 12 meses entre a data da aquisição e a data da venda. E esse período, esse investimento tem que dar no mínimo 20% De lucro. Então, o lucro final líquido mínimo é 20%. projetado. Para esse grupo de pessoas que investiu. Exatamente. Legal. Exatamente. Bom, e vamos aproveitar aqui o momento do nosso... A gente grava esse programa aqui todas as semanas. Na verdade, não é todas as semanas, né? A gente faz uma gravação aqui semanal, mas é mensal, mas é toda semana que apresenta. Aqui dentro da Mosafiato Osteria, aqui no nosso restaurante, na Avenida Diogo Jacome, 361, em São Paulo, na Vila Nova Conceição. E a gente apresenta um prato, né? Um vinho que harmoniza com o prato. Aqui um prato especial da casa. Hoje o Fábio vai mostrar pra gente aqui. O que ele trouxe pra gente de novidade? Não é muita novidade, mas é o top da carro-chefe. É o carro-chefe. Esse daqui é o Nortina, é o molho feito na região de Nortina, cidadezinha da Itália. Foi trazido para o Brasil pela nossa chefe Thaís de Andrade. É tudo novo. Novo para quem não conhece. Quem já conhece a casa conhece ele muito bem. Exatamente, é muito bom mesmo. Nós vamos experimentar em breve. Obrigado, Fabião. Valeu, viu, cara? E para harmonizar com esse pratinho aí maravilhoso. Para harmonizar, a gente trouxe hoje um blend espanhol. Ele é o Martinet Bru. Ele tem como os principais uvas o Syrah e o Grenache. Ele
É um vinho bem encorpado, bem estruturado e vai ter a acidez necessária para estar harmonizando com esse vinho. Ele está na faixa de 514,90. Esses caras, hein, meu? Deve ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Ô, Jonathan, obrigado, viu, cara? De nada, com licença. Obrigado mesmo. Aí depois nós vamos degustar isso aí. Pede pra galera trazer uns pratinhos pra gente dar umas beliscadas aí. Tá certo. Valeu. Isso aí, ó, Pichoxó. Sente o cheirinho e chora. Sempre deixando. Nossa senhora, hein? Tá bonito. Cara, pô, meu, e pra gente voltar a essa história do assunto, o pessoal entender o seguinte, não é assim, ó, o fundo imobiliário que você está apresentando aqui pela BS2 Sim. é um fundo imobiliário diferente. Exato. É isso que. Porque fundo Ele é único, imobiliário né? Não tem outro desse modelo. Por que ele é Não, a único? gente não Porque ele conhece. trabalha com leilão de imóveis só judiciais, né? É isso, na verdade, isso, né? isso. Não existe. Esse é e a outra vantagem é porque está listado na bolsa. Exato. Então, tendo vaga, é um grupo fechado, Sim. não é um aberto para quem Quem tá quer assistindo entrar. lá agora não pode entrar. Você fala, quero entrar nisso aí, quero participar desse especificamente. Não dá. Você tem que comprar cotas que existam, que Se sejam eventualmente abertas. alguém tiver Se interesse alguém- em em sair. vender. Isso aí. Exatamente. Se o grupo que tá fechado lá, alguém quiser sair, eu consigo entrar. Exatamente. Se não, não. Ou caso um dia abra um novo grupo. por Exatamente. exemplo. Ou caso exatamente, abra um novo grupo. A gente, obviamente, a gente pensa na abertura, na expansão deste fundo. É o primeiro giro do fundo que a gente chama, né? Que é a primeira rodada em que a gente está, e a gente conseguiu, graças a Deus, levantar quase 40 milhões de reais. Ó, que legal. 40 milhões. 40 milhões Na primeira rodada. na primeira rodada. É porque o pessoal em casa fica vendo e fala, pô, dá 20%, o negócio é monstro. Mas não é isso, é um negócio fechado. Não é que você vai entrar num fundo imobiliário. Você tem uma ideia de comparação de rendimento de um fundo imobiliário desses que você entra normal, assim, mais Olha, ou menos? os fundos hoje em dia, os fundos de investimento imobiliário hoje em dia, eles têm uma característica diferente da nossa, que é Obrigado, Pedro. a característica deles é buscar rentabilidade na locação dos imóveis. Então você pega os grandes fundos de logística, mesmo os fundos de laje, os fundos de papel, eles buscam o quê? Eles buscam transferir para os seus investidores a lucratividade da locação. Então o dividendo é pago com o dinheiro Aluguel. da locação, com o aluguel. Tá. Exatamente. Qual que é o principal problema ou a principal discussão que existe nesse mercado de fundo imobiliário hoje é que, com as taxas de juros Selic e GPMs da vida muito altos, as desocupações desses imóveis, ou seja, os imóveis que não estão conseguindo ser locados, aumentou. Consequentemente, a taxa de dividendos diminui. Cai. Óbvio, tem muitos fundos grandes e geridos por grandes empresas, por bancos gigantescos aqui no Brasil e fora. E esses fundos têm... Os caras lastro, né? Exatamente, tem muito lastro. Mas eles têm desocupação. Outro dia mesmo saiu na mídia notícias de uma grande empresa de móveis que estava devendo não sei quantos milhões para o fundo que era o gestor do Estão até fechando algumas armazém. lojas, hein? Então, você pega um galpão locado, ele vai te dar 0,5%. 0,7%. Num cenário Muito positivo. favorável. positivo. Vento a favor. E a diferença qual que é? Este fundo, quando ele vai comprar o imóvel que vai vir a ser locado, ele não compra um apartamento. Ele compra um prédio. Ele não compra um estúdio. Ele compra um galpão. E ele não compra com deságio, via de regra. Compra o valor de mercado. Ele compra um valor de mercado. Então ele não vai ter lucro no valor de mercado. Então na aquisição, na cabeça, né, que ele chega num imóvel, num galpão que vale 100 milhões, ele numa negociação vai conseguir o quê? Comprar por 95? 90, que seja. 90, maravilhoso. que seja. E ele vai ficar lá com 90 milhões ali, Cheirando ali. esperando locar. A hora que loca, ele vai pegar esse valor, Tira o custo fixo tira o dele custo e e divide. distribui. Mas em geral, É muito inferior o é valor. entre 0,5% e 0,7%. Vamos pegar uma Sim. hipótese muito boa. A gente é o contrário. O que a gente faz?
nossa compra é descontada. Então a gente vai para o imóvel para comprar ele muito abaixo do valor de mercado, ou com um valor de mercado de pelo menos com deságio na aquisição. Então, essa é um diferencial absurdo, cara. Exato. De você pegar, você fazer um fundo de imóveis de leilão judicial, é um negócio é uma vantagem muito absurda, realmente. Porque você já tem uma garantia de uma lucratividade maior. Já não vamos dizer nem... Você já falou que a garantia é 20% nesse grupo que tem hoje. Exatamente. Né? Pode ser que depois mude, mas 20 já é um absurdo, né? É o mínimo garantido. A nossa conta de saída é sempre em 20. Por que é em 20? Porque eu vou pegar esse imóvel, digamos que ele vale a 1 milhão no mercado. Eu não vou botar ele à venda a 1 milhão. Eu vou botar ele à venda a 900. Porque eu quero vender rápido. Você tem que fechar aquele ano lá da aquisição à venda. Eu quero vender ele a 900. Se ele vale 1 milhão, eu quero vender ele a 900. Se eu tiver uma proposta de 850, eu vou botar no papel. Se foi em menos de um ano e a TIR, que é aquela taxa interna de retorno, que é a base do nosso cálculo do 20%, se a TIR estiver dando 20, mesmo que cash on cash, ou seja, o lucro líquido seja menor que 20, eu vou vender por 850. Não tem problema. Porque eu estou gerando a rentabilidade num prazo menor, porque eu estou descontado na aquisição. Grosseiramente falando, é assim. Imagina que você tem ações da Vale, que hoje valem R$70 cada ação, e por um caso do acaso, a bolsa caiu, ela está sendo vendida a 45. Você sabe que a Vale vale pelo menos R$70. Já chegou a 100, passou de 100, mas hipoteticamente, nessa hipótese que a gente está falando, a ação da Vale vale R$70. Você tem a chance de comprar essa ação a R$45, você não vai comprar? Sim, tem uma margem. Por quê? Sim. Ela pode cair para 44, 43, eventualmente, mas no longo prazo... Vai voltar para o valor dela. A chance dela chegar a 70 é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente compra um imóvel lá que embaixo vale 1 milhão, contando que eu vou vender ele a 900, mas eu estou comprado a 600. Você já bate longe. Sim. Você está com uma margem de segurança de se ferrar mínima. Eu tenho uma margem muito grande. Posso demorar um pouco mais para vender esse apartamento? Posso. As circunstâncias mostram para a gente que toda vez que a taxa Selic sobe, o financiamento imobiliário cai. Sim. Isso é histórico. Padrão. Por quê? Porque o custo do dinheiro no mercado, ou seja, você vai no banco fazer um financiamento imobiliário, vai custar mais caro, porque a Selic está mais alta. E toda vez que cai a taxa básica de juros, é o processo inverso. Então, na nossa visão, e óbvio que a gente conta aí com muitos especialistas de mercado e que visualizam uma tendência da taxa de juros para o segundo semestre começar a ter pequenas quedas. Essas pequenas quedas, a cada uma delas, o financiamento imobiliário começa a subir. E vamos e venhamos, nós infelizmente não moramos num país de primeiro mundo e a gente sabe que tem pouca gente que tem dinheiro na conta corrente para comprar um imóvel, né? Tem muita gente que tem, obviamente, mas você vai estar falando de um apartamento de hoje de R$1 milhão, um apartamento de 100 metros quadrados, que tem lá 2 ou 3 quartos, que é um apartamento de uma família de classe média. Uma família de classe média, em geral, ela precisa do financiamento imobiliário para adquirir o imóvel. Então, outra coisa que é o leilão judicial, a gente chama no direito de forma de aquisição originária. Ou seja, é como se você estivesse sendo o primeiro comprador desse imóvel. Tudo que está dali para trás, zera. Isso é outra coisa legal, hein? Desde que essa análise jurídica prévia permita exato. que o pós-leilão seja livre tudo. Então, quando a gente faz isso,
quando a gente faz essa Você está pré-análise... entrando com uma grande chance de sucesso. Gigantesca Ah, grande então, sucesso. é isso. Tanto jurídica quanto financeira. Exatamente. Por isso que não tem vaga nesse troço. Eu queria entrar. Abre vaga. Eu queria pro Chuchu entrar, viu? E Alexandre, Cara, isso é sensacional, cara. Você vai. É assim. Alexandre, Bom, então o que você faz? Então, e esse grupo tem começo, meio e fim, É animal então. isso aí. Então ele começa, entra lá algumas pessoas, Isso. número X de pessoas, faz as aquisições, Isso. arruma a papelada, faz as vendas e encerrou o grupo. Tem um prazo. Exatamente. O nosso prazo pré-estabelecido no regulamento, o regulamento é como se fosse o contrato social. Tá. Tá? O regulamento do fundo ele passa por todas as análises, por todas as determinações, tanto da CVM quanto da B3, tá? Para você poder ser listado na bolsa. Segue toda a regra da B3. Tem- então. Toda a regra. Tudo. Eu brinco que assim, eu achava que eu tinha chefe antes quando eu tinha muitos investidores pessoas físicas, né? vai pegar você. Que cada investidor pessoa física é um chefe, Sim. né? Agora eu tenho compliances que são chefes, né? No nosso processo de aquisição, depois que a gente faz toda essa pré-análise, né? E chegamos ao número, chegamos ao jurídico, chegamos a toda... Tá tudo favorável? Tudo certinho? Tá. Então, tem um comitê de investimento. O que é o comitê de investimento? O gestor, que é o banco BS2, a asset do banco BS2, o gestor tem lá seus representantes. E eu levo as oportunidades de investimento, que a gente chama de pipeline. Normalmente é um pipeline de 30 dias. Então, os leilões vão acontecer de hoje ao fim de junho, já pré-analisados, né? A gente faz isso bem regular. Cada semana, cada 10 dias, a gente faz um comitê de investimentos. E aí a gente chega no comitê e eu apresento. Então, esse imóvel, nesse endereço, com essas características, com essa circunstância de mercado... É aquilo que estava passando aí ou não? Não. Eu tenho até aqui, se vocês quiserem. Não, depois só eu curiosidade. mostro uma planilha. Isso, pra na vocês. verdade, é outra Esses coisa. são os imóveis que a gente adquiriu até abril. Tá? A gente tem mais 2 imóveis que foram adquiridos agora no fim de abril e começo de maio. Só para vocês terem uma ideia, custo total do lance, 23 milhões para arredondar. O custo médio de metro quadrado que a gente pagou, 6.900. 7 milhões para arredondar. Os custos projetados, mais 3.700. Então, a gente gastou um total de 26,6 milhões, tá? Que dá um custo médio de metro quadrado de 7 milhões e 700 mil. 7.700. 7.700. Tá acostumado a falar só em milhões É, agora. O cara só fala de milha para cima. É de milha pra cima. Ou seja, a gente tem uma projeção com base no ask price de mercado, tá? Então, esses imóveis que a gente comprou, no mercado, ele dá um total de 39 milhões de reais. A gente comprou por 26. Nossa, quase 30%. Tá dando, de aí margem. tá dando quase 30%. Quase 30% de 29%. margem. É porque você viu, ó, tem aqui, ó, de lucratividade aqui. tem Individual, deságio, individual, vai de 21 até 38. É, porque, como você falou, você tem um teto de 20. Exatamente. Você nunca vai entrar num negócio que dê menos de 20. 20 Se na pode conta- dar mais. Se na conta der menos de 20, a planilha já fala não aprovado. Não aprovado. Não entra nem pra discussão do. Nem de- levo para o comitê. Acabou. Eu nem levo para o comitê. Com um banco em cima, com um banco garantidor, pô. Entendeu? Eu nem levo para o comitê porque assim, eu sei que não vai aprovar. E para uma pessoa física, às vezes você olha e fala assim, pô, mas é um apartamento que vale 1,5 milhão no mercado. Você está comprando por 900. Eu falo, só que essa pessoa física, muitas vezes, olha essa oportunidade e fala, pô, não tem como deixar passar. Só que essa pessoa física não sabe todos esses outros custos que estão envolvidos, que é o custo financeiro do dinheiro que vai Jurídico. estar lá, o custo jurídico, o custo do desembaraço, o custo do imposto, Escritura. o custo dos registros, Depois a venda. depois o Custo de venda. o imposto que ele vai pagar sobre o lucro imobiliário, Sim. porque a pessoa física paga, Paga. o fundo imobiliário não. Entendi.
Então, tem uma série de coisas que... E aí o fundo não aprova um apartamento que vale 1,5 milhão na média de mercado para aquisição por 900, porque a gente fez esse cálculo, a gente demonstra nesse cálculo que dá menos que 20% na nossa projeção. Obviamente eu estou falando do ask price de mercado. Pode ser que eu tenha um deságio aí? Pode. Óbvio. Vamos botar um deságio de, sei lá, 10%. Vai dar 3 milhões de deságio desse valor total de 39. Vai cair para 36. Só que eu estou comprado a 26. Tem uma puta margem de segurança monstro. Né? Então é uma margem de segurança na compra, jurídica e na venda. Exatamente. É uma estrutura super bem montada, super bem E essa embasada, ideia não né, existia antes. Não existia. Não existia um fundo na bolsa de compra e venda de imóveis Exatamente. em leilão judicial. A finalidade do imóvel, do fundo, não é pagar dividendos mensais de locação. Aluguel. É comprar e vender. Mas é porque, Eu vendo e distribuo. é porque para fazer isso que eles fazem, cara, precisa de uma estrutura por trás muito maior. Sim. Né? Se você fizer um fundo imobiliário normal, você não precisa de estrutura tão grande, porque você compra junto uma galera, faz um fundo, é que ele falou, faz dividendo de locação, acabou. Divide o lucro da locação. É isso. Entendeu? Então tem que ter uma estrutura muito maior em volta, tal. Né, Pixoxó? Tá gostando, Pixoxó? Super interessante a ideia. E assim, a ideia é agora pro Mas futuro. não gosta muito que não dá para entrar. Viu? O futuro é exatamente, eu vou entrar nisso agora. Então, o futuro disso aí, Alexandre. Então tá legal, é super interessante a ideia. Mas assim, tem como entrar? Vocês vão ter novas rodadas, vão ter novos grupos, tem como alguém entrar nisso? Ou só se alguém desistir e eu for lá na B3 achar lá e comprar? Hoje. Isso. Hoje, Pé no chão. só se alguém desistir. Ai, ai, ai. Tá duro de desistir. Tá hein? duro, hein? É lógico. É lógico. É né, óbvio. O cara vai sair... Hoje é só se alguém desistir. Por quê? As regulamentações da CVM, para você abrir um fundo, você tem que ter, primeiro de tudo, duas figuras, que é o gestor e o administrador, que são duas figuras independentes. Tá? O gestor nosso é o Banco BS2 e o nosso administrador é a Singulari. O gestor, só para dar um exemplo, o gestor seria o responsável por todas as operações do fundo. Então, ele admite ou não admite um investimento, ele cuida de todos os pagamentos que precisam ser feitos, recolhimento de impostos, registros, o condomínio, o IPTU, ele cuida de toda a operação, ele é responsável por toda a operação. E o administrador é o cara que vê se tudo que o gestor está fazendo está certo e se pode ou não fazer aquele pagamento X. Então você vai pagar um imposto, você gera a guia, o gestor fala, paga a guia. Paga aí. Pode pagar. Aí o administrador vai olhar e vai falar assim, deixa eu ver essa guia. Ah, não, realmente, essa guia precisa ser paga porque é referente a esse imóvel, referente a essa circunstância. Ok. Aí paga. Se o gestor fala paga e o administrador fala não paga, não paga. É um negócio é complexo. É super, não é um negócio basicão, né? Não é um fundo imobiliário básico. E aí a gente, por conta dessa circunstância, a gente teve que fazer um tipo de fundo que é de investidor qualificado. Qualificado ou profissional, que é a nomenclatura que eles usam, tá? Ou seja, rico. Não pode ser pobre. É isso. Tem que ser só pros ricos. Pobre que não dá pra entrar. Rico fica mais rico. Exatamente. Sei que ele falou, é chique pra falar, só pode entrar os caras ricos. É isso. Por que isso? Porque um fundo desses tradicionais que a gente tem no mercado, eles obviamente chegam numa distribuidora como uma corretora qualquer, sei lá, uma XP da vida, tá? Eles chegam nessa... O Itaú vai montar um fundo imobiliário para comprar galpão logístico. Hipoteticamente falando, sendo que eles já têm, tá? Mas digamos que ele vai montar um novo. O Banco Itaú está interessado, a Asset lá do Itaú está interessado em montar um novo fundo. Ele vai chegar na XP e vai falar assim, olha, eu estou montando um fundo de R$1 bilhão. Que esses caras não falam em 10 milhões. Eles falam em bilhão. É um fundo de R$1 bilhão cuja tese é comprar galpões para alugar para grandes empresas. Tá? Grandes distribuidoras. Amazon,
ou Mercado Livre, ou qualquer coisa assim. Tá? Então, a tese do fundo é essa. Chega na XP e fala assim, distribui que você vai ganhar 1%. Tá? E a XP tem, sei lá eu, quantos milhões de investidores, vai chegar para os caras e vai falar assim, ó, qualquer um de vocês pode comprar uma cota, 10 cotas, 50 cotas, 1 milhão de cotas, quanto você quiser. Beleza? Beleza. Qual que é a chance desse fundo dar certo? Gigantesca. Claro. Óbvio. Gigantesca. Quando eu chego e vou falar para a CVM, falar assim, olha, eu estou montando um fundo de 40 milhões. Exatamente. Quem é você? Você é muito pequeno. Então, qual que é o risco? Essa aqui é a minha tese. Eu vou fazer um fundo de investimento imobiliário com essa tese, que é comprar imóveis de leilão e vendê-los no mercado. Qual que é a chance de eu chegar na XP e eles falarem, beleza, eu faço para você? É um fundo de 40 milhões. Se ele fizer um do Itaú de 1 bilhão, ele vai ganhar muito mais. Então, é muito pequena a chance que eu tenho de fazer esse tipo de distribuição para o público em geral. Né? Porque eu teria que fazer uma palestra por dia Não, é um negócio que não para apresentar para as pessoas. É isso. Então, a gente teve que fazer um fundo fechado. Pequeno. Que é um fundo que investidores nos conheçam, saibam quem somos nós, conheçam a nossa tese e acreditem na gente. E a gente está mostrando para vocês... É óbvio que eu tinha um histórico de 20 anos nesse mercado de conhece o mercado de leilão. Então, qualquer um que me fizer uma pergunta, também não vou ser aqui arrogante de falar que eu sei tudo, porque eu não sei, mas a grande parte da média das perguntas, de dúvidas que existem nesse mercado, são dúvidas que são até fáceis de serem respondidas. Porque são dúvidas da grande parte da população que não que já ouviu falar de um primo, do amigo, do cunhado que comprou um imóvel e que se ferrou. E que um se Sim. deu bem, Normalmente é essa a história. É essa que você história. conhece. A história que o cara que se deu bem É pequena. é menor. A cara do cara que se ferrou, que tomou uma puta paulada, que não consegue liberar o imóvel até hoje, Sim. Não, é verdade, cara. é a história que chega no ouvido de todo Sim, é o mundo. que chega no nosso ouvido. Então, é para assim. você explicar essas circunstâncias, que é isso que eu estou falando, essa análise pré-leilão, o desembaraço pós-leilão, a gente desenvolveu ao longo dos anos, e isso eu devo muito a um dos amigos que era filho desse leiloeiro, o Robertão Reis. Robertão Reis, eu devo muito a ele de conhecimento, nós trocamos ideias, até hoje a gente troca muita ideia, mas por muitos anos a gente conviveu ali pessoalmente, dia a dia. Amigo, um grande advogado. Exatamente. E a gente desenvolveu nesse período, nesses 15, 20 anos que a gente está nesse mercado, uma petição pós-leilão. Então arrematei. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para o juiz, olha juiz, sou eu, o arrematante, então eu me apresento e falo, ó, sou eu, fundo de investimento BS2, e está aqui todas as condições para a validade do meu lance. O que são essas condições para a validade do meu lance? Se acontecer alguma dessas coisas aqui, eu quero meu dinheiro de volta corrigido. Porque tem correção. Porque eu não pago ninguém. Eu deposito em juízo. Eu não estou dando dinheiro para o credor. Eu estou dando dinheiro na mão do juiz. Falo, seu juiz, está aqui o dinheiro da arrematação. Mas você tem que me dar tudo isso daqui. Se não, Se você não me devolve. der uma dessas coisas aqui, eu tô fora. Ou se alguma dessas questões, alguma dessas circunstâncias acontecer, por exemplo, um embargo de arrematação que tenha efeito suspensivo e que anule o leilão. Dá o meu dinheiro aqui de volta. e corrigido e tudo. Corrigido. Então, eu costumo Mais brincar uma proteção. eu costumo brincar que isso é uma petição de blindagem. É a blindagem da nossa arrematação. Então a gente coloca lá todos os termos e todos na lei, né? Então todos Óbvio. escritos na lei. Então todos esses termos aqui, se você me der tudo isso, fica com dinheiro, distribui para os credores, paga todo mundo que precisa ser pago. Se sobrar dinheiro, dá o dinheiro pro devedor. Faz tudo direitinho. Mas primeiro me dá um imóvel.
Tá certo, mas é mais uma coisa de garantia, de blindagem, e que Exatamente. faz parte de um processo desse que é, pô, cara, é espetacular. A ideia é Espetacular. muito interessante, porque Muito eu nunca boa. tinha ouvido falar numa Muito coisa boa. bem parecida. E se alguém quiser saber alguma coisa, como é que te acha? Como é que encontra? Como é que alguém que assistiu que falou, pô, me interessei, quero entender melhor o negócio. Bom, nós Como é temos que te acha? nós temos o nosso site, que é allinvestments.com.br. Que é esse aqui, ó, All Investments, assim, em inglês, né? Joshua, depois você consegue colocar lá? É, Você põe lá na Isso, tarja, põe lá embaixo, põe na lá pra tarja gente. embaixo. a gente tem lá O GC. o site. Nosso escritório fica na Avenida Paulista, então também super fácil de Tem um chegar telefone lá. de contato, alguma coisa? Tem. Hoje em dia, telefone de contato, eu só sei o celular. Mas tem um telefone fixo lá no site, a gente encontra Deixa lá. O Pichochó depois põe no GC lá na Isso. tarjinha o site. É. Olha lá, é que não dá pra ver, né? É. Tá escuro Tá vendo? aqui. Tá claro, na verdade, demais, não dá pra gente Ah, tem lá, conseguir. E tem Instagram. Olha lá. é. 994882520. Tem aí. Isso. Aí. São Paulo. Mas não adianta ligar agora que não tem vaga pra vocês, viu, cara? Não tem, não vai ter vaga. Tem Facebook. Mais pra frente. Tem Tá sem Facebook, vaga. tem Instagram, tem, Muito bom, tem cara. tudo. A gente faz. Nós temos grandes parceiros na parte de venda. Então, a gente seleciona os imóveis de acordo com a característica. Né? A gente tem imóvel desde uma casa na Riviera até uma cobertura na Vila Madalena e um apartamentinho na Zona Leste e um apartamento na Avenida Rebouças. E é muito pulverizada a nossa aquisição, que é justamente para a gente ter oportunidades e tentar oscilar o mínimo possível, né, do preço de venda. Sim. Se eu comprar 10 apartamentos no mesmo bairro, se Tiver um problema nesse tiver um bairro, problema você nesse afundou o bairro, eu negócio afundei o negócio inteiro. Ah. Entendeu? Então eu tenho apartamento na Zona Leste, tenho apartamento em Moema, tenho apartamento no Jardins, tenho apartamento na Vila Madalena, Sim. Na tenho praia. casa na Riviera. A gente tá em mercados que um compensa o outro quando não são todos Que estão pra cima. para cima. Né? Puta, muito legal, cara. E aí a próxima rodada, esperamos que quando encerrar essa, que a gente tenha um cenário macroeconômico mais vantajoso, favorável, e vamos oferecer, obviamente, para os nossos investidores atuais, que foram os Parceiros de entrada. parceiros da entrada, mas pretendemos, de fato, abrir e ter uma possibilidade de aumentar o volume de negócios, né? Porque a gente fez um negócio mais restrito, com um regulamento bem amarrado para dar segurança para os nossos investidores. Então os caras têm a segurança de que a gente está fazendo o negócio só naquele miolo. Agora, aqui em São Paulo, para quem está aqui em São Paulo e sabe que São Caetano, por exemplo, Espetáculo. tem o maior IHD do estado. Exato. Um dos maiores do Brasil. Um dos maiores do Brasil. Hoje a gente não compra imóvel em São Caetano. Dá para fazer um novo Então a mais gente negócio pode lá. ampliar para lá. Você tem Santos, Sim. que tem um mercado Potencial imobiliário incrível. e um potencial gigantesco. Hoje a gente não vai para Santos. Você tem Rio de Janeiro, você tem Curitiba, você Enfim, tem vai embora, não tem Florianópolis, aquela região ali de Florianópolis que tem O litoral inteiro. o ali. litoral inteiro ali Camboriú, que sobe um prédio atrás do outro todo dia. Quer dizer, um Preço mercado imobiliário monstruoso e que é uma possibilidade de expansão deste tipo de investimento, deste fundo de investimento e que E lá na B3, como é que acha vocês lá? Qual é... o ticker, né, que é o nomezinho, é LLAO11. LLAO11, que grosseiramente é uma abreviação de leilão, LLAO, leilão, Sim. 11. Eu já achei que era Lucas Leite. Podia ser. Já abriu.
Podia ser. Lucas, cara. Bom, velho, obrigado, viu, velho? Pô, cara, foi um prazerzão conversar com você. Cara, que aula de leilão. Velho, e quando abrir uma vaga pros pobrinhos, chama nós. Se tiver uma vaga pra classe média baixa, classe média média, pode chamar. Vamos. Legal. Obrigado, viu, Vocês cara? são espetaculares. E eu que agradeço. Parabéns pela ideia, cara. Eu acho que assim, cara, a ideia e a inovação da ideia é incrível. Muita gente que vai ouvir esse podcast, essa entrevista, vai brilhar o olho na ideia, cara. Uma ideia diferente. Saiu do normal, saiu da caixinha total. Excepcional. Cara, excepcional. Parabéns, viu, cara? E agradecer, além de vocês, agradecer vocês terem me recebido aqui, agradecer os meus parceiros, que é o Banco BS2 especificamente, que eu vou falar só o nome de uma pessoa, Mauro Orefs, é o gestor do fundo, que é um cara, que me enxergou dá todo a ideia. o suporte, enxergou a ideia e que foi Parabéns junto com a gente, acreditou no negócio e falou, vamos meter as caras e tá aí vamos o fazer. resultado. A primeira rodada, Parabéns. olha o resultado, 29%. Exatamente. Parabéns. Absurdo. Não, cara, vocês estão de parabéns. Estourar. Obrigado, viu? Esse Eu negócio que não para mais, cara. Isso não Isso tem aí dúvida, não vai cara. mais pro final. Vai Assim estourar. espera. Só não tem mais final. Obrigado, viu, meu? Você ter Obrigado disponibilizado o seu vocês. tempo mais uma vez aí. Espetáculo. Bom, né, cara? Agora Gostoso, que vai né? cortar, eu vou comer. Vamos arrumar os caraminguá por lá. Vamos arrumar. Vamos arrumar os caraminguá. Zé, Lucão, obrigado mais uma vez aí, cara. Fantástico. Tamo junto, pessoal de casa. muito bom. Inscrevam-se no canal, não esqueçam lá de tocar a sinetinha lá para poder receber nossos vídeos em casa. Não esqueçam que agora você também vai achar em breve, muito em breve, se o Pichoxó ajudar, na 365, radio365.com.br. Vamos pra rádio agora. Vamos pra rádio, você vai achar nossos episódios lá. A ver, em breve. Inscrevam-se no canal para continuar com a entrevista do nível dessa, que traz informação aí para todo mundo. Isso aí. Uma entrevista dessa aqui, olha a informação que ninguém tem ainda no mercado. Essa é Exatamente. fantástica. Isso aí. Beijão pra todo mundo em casa. Pichoxó, aí. obrigado, Valeu, cara. Pichoxó. Alexandre. Valeu, velho. Valeu, obrigado. Beijo no coração. Pra vocês também, obrigado. Obrigado, cara.